Fala, torcedor do Fortaleza, hoje a gente está chegando com um bate-papo tricolor para lá de especial. O nosso convidado da vez, na verdade a TV Leão é convidada porque a gente está indo para a casa dele, está aqui na casa dele, é o Felipe Alves. Você vai conhecer um pouquinho mais aí quem é o goleiro do Fortaleza, a gente vai bater um papo muito bacana com ele. Eu vou chegar agora, ele vai receber a gente, tá aqui esperando. Vamos lá, vem aqui comigo. Se ele vai receber a gente aqui, né? Opa! Bom dia! Bom dia! Como é que você tá, irmão? Tranquilo, não? Irmão, tranquilo? Quem é esse aqui? Davi. Esse aqui é o Davi? Fala oi. Ah! Tudo bem? Oi, Davi, tudo bem? Coloca na mão do tio assim, ó. Sim. Faz com o tio. Faz assim, ó. Yes comigo, ó. Então, Boa. Vai participar da entrevista também? fala um pouco. Com licença, posso entrar na sua casa, bater um papo com você? Bora, cuida. Bom, então depois a gente conhecer um pouquinho aí, invadir a casa do Felipe Alves. Cara, brigadão por estar recebendo a gente aqui. A gente tá aqui, ó, com o Arthurzinho, com o Davi, perturbando você um pouquinho nessa manhã da sua folga. Mas prazer estar batendo esse papo com você. Depois de conhecer um pouquinho aqui da sua casa e tal, né, ó. O Arthur já tá querendo ir pros seus braços aí. Imagina, eu que agradeço aí a atenção de vocês. É bom poder compartilhar um pouco mais da minha vida com vocês. E, cara, pra gente começar, já que esses dois estão aqui com a gente, fala aí um pouquinho quem são essas duas figurinhas aqui que estavam aprontando desde a hora que a gente chegou. Arthur, Davi, estão com 1 ano e 3 meses agora. São a alegria da casa aí. Não param um minuto, mas é bom demais. São tua vida. Sim, exatamente. Os momentos que eu não estou trabalhando, eu estou aqui com eles. E aí, como é que é o Felipe Alves aqui fora do campo, cara? Como Cara, é que eu pode sou... contar pro torcedor do Fortaleza quem é o Felipe Alves? Eu sou muito caseiro, cara. Eu não saio muito, né? Tô há 4 meses aqui em Fortaleza. O pessoal sempre me pergunta, pô, o que você já conheceu de bom, de bonito? Aí eu falo, cara, eu não saio de casa, da casa pro CT, de CT pra casa, daqui pro estádio, do estádio pra casa. E sou bem caseiro, né? Os meus filhos vieram pra cá bem cedo, bem novos. E não tive muito tempo de sair com eles, né? Porque quando menores tem muitas restrições, né? Por conta deles. E agora que eles estão andando, eles estão subindo até a parede, a atenção é redobrada e não dá para vacilar um só minuto. Então a gente tem que estar atento sempre, mas é legal poder participar de todas essas etapas do crescimento deles. E aí, o Arthur já vai lá, ó. Vai? Já vai querer, já vai partir. E é legal poder fazer parte de toda essa etapa deles. Pronto, vai lá. Ó, eles dois já desceram, já não quero mais ficar nas câmeras aqui, ó. E é isso, quando eu não estou trabalhando, eu estou aqui com eles, porque como eu falei, gêmeos é de uma atenção redobrada, né? E a gente não pode piscar o olho que eles estão subindo em alguma coisa, puxando alguma coisa, brincando. Eles brincam muito juntos, sozinhos, já aprenderam ir lá para a rua sozinho, então tem que estar com a atenção redobrada. Mas como eu falei, é uma coisa surreal. Okay? Me fala como é que tá no Fortaleza, cara, assim, você tá aqui, a gente conheceu realmente o Felipe Alves, quem é o atleta Felipe Alves depois que ele chegou aqui, e você já tem 31 anos de idade, né? Você não aprendeu as coisas que você vem executando Davi. aqui, aprendeu as coisas que você vem executando aqui desses 6, 7 meses que você está aqui no Fortaleza. Não, acho que... Queria que você falasse como é que tá assim aqui sua vida no Fortaleza, né? Essa tua fase da tua vida como atleta profissional. É o pai. Então, como profissional eu estou muito feliz, acho que é um momento único, né? Acho que é uma etapa diferente. Quando eu vim para cá, aqui nessa região é um pouco diferente, né? Pela maneira como eu jogo, de usar um pouco mais os pés. Então, é legal poder estar compartilhando com todo mundo desse futebol diferente, né? Como eu falei, quando eu cheguei aqui, as pessoas não viam dessa forma, né? Pelo fato de ser realmente diferente. E hoje em dia, tendo conhecimento e conhecendo um pouco mais de como eu trabalho, da maneira como eu jogo, um pouco mais da minha particularidade dentro de campo, eu acho que passaram-se a se acostumar, né? E a entender que futebol dá para se jogar de várias maneiras. E eu fico feliz por poder estar contribuindo de uma maneira bem legal, bem positiva. E é legal você fazer com que as pessoas tenham esse entendimento de que futebol dá para ser jogado de várias maneiras. Bom, como eu te falei, você não começou não esse pode ano isso. no futebol, então assim, você já tem 30 anos de idade, já
Rodou um pouco. Não que rodou, mas tem alguns anos de carreira já. Mas assim, você acha que esse é o teu melhor ano assim como atleta profissional? Acha que é o teu melhor ano como goleiro, como jogador de futebol? Essa é a tua melhor temporada até aqui ou não? Ou já teve um momento assim que ou essa temporada que foi tão fera quanto essa ou melhor? Assim? Então, é que futebol a gente vive muitos altos e baixos, né? Eu estou vivendo um ano muito bom na minha carreira, né? Um começo de ano muito bom, né? Com títulos e agora uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro. E como eu falei, são etapas, né? Eu acho que pela região aqui não ser tão acostumada com essa maneira nova de jogar com o goleiro linha, o goleiro um pouco mais adiantado, o goleiro um pouco mais inserido no sistema de jogo, talvez isso soe como um momento maior do que o que eu estou vivendo. Mas não, já tive momentos muito bons quanto esse, momentos até melhores, assim, com relação a títulos e sequência de jogos e campeonato disputado. Como eu falei, eu vim de 10 anos trabalhando com o Fernando Diniz, onde eu fui titular durante esses 10 anos e é muito difícil você ser regular e manter uma titularidade dentro das equipes que você passa, isso é muito difícil de acontecer. Então, como eu falei, são etapas, né? Já tive momentos ruins também, de nada dar certo, das coisas não acontecerem, que faz parte da vida de um atleta. Mas quando você tem personalidade, coragem, fé e trabalha bastante, eu acho que independente desses altos e baixos, as coisas sempre se caminham para um momento bom, para o melhor momento e as coisas acabam acontecendo na hora certa. Então, estou muito feliz pelo meu momento aqui no Fortaleza. E mais feliz ainda de poder estar compartilhando, como eu falei, de uma coisa nova para pessoas que não tinham tanto conhecimento assim e hoje já veio de uma maneira muito legal e é bacana assim, o reconhecimento que eu estou tendo com o torcedor, com as pessoas daqui da cidade mesmo, então fico muito feliz. Você falou que trabalhou 10 anos com o Fernando Diniz, cara. Quem é o Fernando Diniz na vida do Felipe Alves, assim? Cara, começou desde novinho que você trabalhou com o Fernando, não é isso? Até ano passado. No Atlético Paranaense. Sim, na verdade, a minha estreia no profissional com 17 anos, o Fernando Diniz ainda jogava, né? Então eu tive o prazer de jogar com ele, né? E aí logo depois ele encerrou a carreira e virou treinador. Isso no Paulista de Jundiaí. Que foi onde eu comecei, né? Fiquei 6, 7 anos no Paulista. E aí joguei com ele, aí ele parou, aí ele assumiu o Votorati, que era um time acho que da A3, se eu não me engano lá. Só que eu permaneci no Paulista, que eu tinha um contrato, né? Depois eu acabei tendo o convite, né, de trabalhar com ele. Ele veio para o Paulista de Jundiaí também, né? A gente acabou se juntando ali e aí desde então a gente passou a trabalhar junto aí durante 10 anos, né? E engraçado é que tipo assim, a gente mora meio que próximos também em São Paulo, né? E eu pegava muita carona com ele de Jundiaí a São Paulo. Pelo fato da gente ter jogado junto, treinava junto, né? E eu voltava muito com ele. E ele sempre comentava, pô, o dia que eu for treinador, você vai trabalhar comigo porque você joga com os pés. Ele já conhecia esse meu lado de ter jogado comigo, né? Mas na época, com 16, 17 anos, pô, na minha cabeça, o cara fala isso porque o cara me dá carona, me conhece, né? Não era uma coisa que eu levava tão a sério assim, mesmo achando legal tudo isso. E com o tempo ele assumiu como treinador, me fez o convite de trabalhar com ele. E foi meio que juntar o útil ao agradável, né? Por ter essa facilidade de jogar com os pés e trabalhar com um treinador que te dá essa liberdade, te dá essa liberdade de você evoluir, porque você só evolui errando, né? Essa é a verdade, né? E o futebol de hoje em dia não aceita meio que isso. Quando você tenta algo diferente e acontece um erro, o futebol te pune, o futebol faz você dar 2, 3 passos para trás, as pessoas te rotulam. Então não é todo mundo que tem personalidade e coragem para poder insistir numa coisa diferente, sendo que todo mundo é do contra por ser apenas um erro que qualquer ser humano pudesse cometer. Então foi bem difícil assim no começo, mas como eu falei, isso vai muito do lado humano das pessoas. E ter trabalhado tanto tempo com o Fernando Diniz, que eu tenho para falar não só dele, mas de tudo que eu aprendi com ele, é que atrás de todo atleta tem sempre um ser humano e quando você consegue reconhecer isso, você consegue ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, uma pessoa melhor. E quando você passa a ser uma pessoa melhor, automaticamente o teu nível de atleta ele melhora e você consegue ser um atleta melhor também. Então, às vezes as pessoas avaliam e julgam muito o resultado em si, aquilo que você produz naquele jogo, e tem jogo que as coisas acabam não dando certo. Ninguém entra em campo para errar, para falhar, para perder um jogo. Mas dentro de uma competição de altíssimo nível, onde é 11 contra 11, acontece de tudo, né? O exemplo maior foi o jogo do Atlético, aí, que acho que aconteceu de tudo dentro de uma partida. Você já tinha pegado 2 pênaltis em algum jogo? Já tinha pegado 2 pênaltis. Não da maneira como foi assim de mandar voltar, mas dentro de uma partida já tinha pego sim.
E daquele jeito foi... Daquele jeito foi mais especial, assim, teve um gostinho melhor. Mas como eu falei, é isso, às vezes as pessoas não têm esse entendimento pelo fato de só acompanhar diretamente o jogo, né? Não sabe o que se passa durante a semana, o que você passou para chegar até aquele momento, né? Então envolve-se muitas coisas que às vezes as pessoas acabam deixando de lado e avaliando somente o resultado ou aquela partida que você acaba não indo tão bem, né? Que é o que eu falo, que esse é o lado ruim do futebol, mas a gente que vive o dia a dia, a gente já está acostumado e sabe lidar bem com isso. E essa questão de querer ser jogador de futebol, não vou entrar no mérito de goleiro ainda, tá? Tá. Goleiro você fala depois. Mas assim, de onde surgiu essa ideia de ser jogador de futebol? Então, meus pais falam que desde moleque, né, todos os meus aniversários, meu melhor presente era sempre a bola, né? Eu não desgrudava, eu jogava bola o dia inteiro e sempre gostei desde criança, né? Então, isso eu acho que vem de berço. Meu pai também sempre jogou bola, também sempre gostou muito, jogava todos os dias. Então, é uma coisa que vem de berço mesmo. E já entrando na pergunta, eu sei que você vai fazer de como eu passei a ser goleiro, né? Conta essa história aí, como é que você passou a ser goleiro? Você já falou lá pra gente uma vez, mas fala pro pessoal. Então, na verdade, eu até brinco, né? Eu falo que não foi eu que escolhi ser goleiro, foi o goleiro que me escolheu, porque na época eu jogava bola com o meu pessoal de escola, né? E todos eles passaram a fazer escolinha de futebol. E na época a escolinha de futebol era um pouco caro, meu pai sempre trabalhou por conta e não tinha condições financeiras de bancar uma escolinha para eu poder participar, porque na época o custo era alto e tudo mais, meu pai trabalhava por conta. E aí, para estar com os meus amigos de escola na escolinha, eu fui pro gol, porque... Vem, pai. Porque goleiro era de graça, né? Ninguém queria pagar para... O que foi? O que você quer? TV? Porque ninguém queria pagar a mensalidade para ir pro gol. Aí, para estar junto com os meus amigos de escola, eu fui pro gol. Porque no gol era de graça. Eu passei a ser goleiro, né? Comecei a aprender os gestos técnicos. E fui evoluindo, fui gostando e quando eu tive a oportunidade de reverter essa situação de ir para a linha, né? Porque as coisas melhoraram um pouco, a gente foi disputando alguns campeonatos e passei a jogar campo também. Aí eu não quis mais, falei, não, agora eu quero ser goleiro, porque foi uma coisa que eu peguei gosto, que eu gostei. E com os pés é porque tu já jogava na linha, tu acabou adaptando. Sim, eu era até um pouco fominha quando jogava na linha, né? Não tocava bola para ninguém, gostava de driblar e chutar no gol. Então você jogava na linha, você jogava de quê? Do meio, de atacante? Eu gostava de jogar do meio para frente, porque como eu falei, eu era meio fominha, tocava bola para ninguém, chutava no gol. Eu sabia de fazer e da minha época, o pessoal da minha idade, assim, eu era o maiorzinho da turma, né? Então eu levava um pouco de vantagem com isso. Então eu gostava de trombar, de derrubar o pessoal, de fazer gol. Dentro dessas condições, depois eu não quis voltar a jogar na linha porque eu peguei gosto pelo específico do goleiro, né? Que era uma coisa bem detalhada, bem difícil. É bem específica. Sim, né? Exatamente. O trabalho nosso do dia a dia, ele é bem complicado, assim, pelo fato de ser bem detalhado, assim, são nos detalhes que a gente acaba refinando nossos gestos, evoluindo, porque o jogador de linha evolui-se a performance quando ele evolui fisicamente, né? O goleiro não, o goleiro tem muitas coisas a serem corrigidas, né? Uma coordenação, uma passada, uma troca de mão, um movimento mais rápido, um movimento mais coordenado, não é só melhorar a performance fisicamente, sim detalhes de gestos técnicos de defesa que, como eu falei, são inúmeros gestos, inúmeras defesas, questões de segundo, você tem que estar muito bem preparado para fazer uma defesa, que às vezes, no ponto de vista do torcedor ou de quem acompanha o futebol, possa ser uma defesa simples, mas a gente sabe que por trás de uma defesa simples existem muitos gestos difícil que você tem que coordenar no decorrer da semana com treinamentos para que no jogo possa fazer tudo com sucesso. Pais do Davi e o Arthur estão fazendo uma festa. Já estão lá atrás, ó. Viram bola lá. Gol o tempo todo, não, eles não param. Quando você está em casa, então a festa deve ser maior. Não tem como. Eu não paro. Em casa, eu falo que em casa eu treino mais do que lá no CT, porque eles não param o tempo todo bola. Quando não é bola, é lá na rua, é no parquinho. Mas é a alegria da casa. Os objetivos do Fortaleza até o final do ano, assim, já foi estabelecido todo mundo que a grande meta é ficar na Série A para 2020. A gente está fazendo um trabalho bacana na Série A. Porque a gente sabe como é difícil, é uma competição complicada, ainda mais para quem está voltando agora como Fortaleza, depois de tantas temporadas fora da elite do futebol brasileiro, a gente sabe que se adaptar é difícil. Mas assim, cabe mais alguma coisinha para esse Fortaleza nessa Série A do Campeonato Brasileiro? A gente pode chegar um pouquinho mais longe do que isso, porque só não, que é o grande objetivo do ano, que é permanecer na elite do futebol. Mas cabe mais alguma coisinha para esse Fortaleza? Então, no começo do ano, quando a gente tinha Cearense, Copa do Nordeste, Brasileiro e Copa do Brasil, a gente estava
indo por campeonato, né? Então a gente conseguiu o título do Campeonato Cearense, o título da Copa do Nordeste e foi eliminado da Copa do Brasil de um jogo muito competitivo diante do Atlético, muito difícil também. Então, assim, a gente foi ganhando bagagem, corpo, foi amadurecendo com o decorrer das competições e foi provando para nós mesmos que a gente era capaz de conquista, de um algo a mais, de evoluir dentro das competições, de melhorar como time. E agora a gente só tem um Campeonato Brasileiro a ser disputado. Então, a gente tem que ter essa maturidade e saber que a meta ainda é brigar para não cair, porque essa é a realidade. É difícil um time que volta à primeira divisão se manter. Acho que se manter é mais difícil do que chegar até a primeira divisão. Então a gente tem muito essa consciência e tem muito trabalho pela frente. Então a gente tem encarado jogo após jogo, porque a gente sabe da dificuldade que é jogar um campeonato da Série A. Né? A gente tem visto isso no decorrer das partidas, né? Detalhes, 5, 10 minutos de apagão às vezes faz com que a gente empate ou perca uma partida. Mas da mesma maneira, pela credibilidade e pelo que a gente construiu no começo do semestre até hoje, a gente sabe da força e da condição que tem a nossa equipe, né? De fazer com que o time permaneça na primeira divisão. E quanto antes a gente conseguir isso, mais a gente vai estar tranquilo para poder almejar coisas maiores na competição. Quem sabe uma vaga na Sul-Americana ou até mesmo na própria Libertadores, que seria, acho que, algo inédito para o clube, né? E para a gente também. Então, a gente não tem como pensar na Libertadores e na Sul-Americana antes de fazer, acho que, os 44, 45 pontos, né? Então, dentro dessa humildade, desse ponto de vista de trabalhar e de encarar cada jogo como uma final e aos poucos ir pontuando, quando a gente estiver próximo dessa meta de 40, 45 pontos, a gente já pode começar a sonhar com Sul-Americana, com Libertadores, porque como eu falei, no começo do ano ninguém acreditava que a gente poderia ser campeão cearense e da Copa do Nordeste, né? E a gente acabou batendo campeão, então foi como eu falei, dentro dos nossos limites, a gente foi se superando e provando a nós mesmos e aqueles que acreditam na gente que a gente é capaz. E agora dentro do Campeonato Brasileiro também, acho que é dentro dessa linha de raciocínio e de trabalho que a gente vai procurar dar o nosso melhor por Fortaleza e fazer com que o Fortaleza permaneça na Série A e quem sabe a gente belisque uma coisa e outra a mais para poder fechar o ano com chave de ouro, que seria um baita ano para Fortaleza. E, assim, cara, uma coisa que fortalece muito Fortaleza, nossa senhora, é a torcida do Fortaleza, né? Você já tinha visto algo parecido, assim, que, em algum time que você jogou, ou então alguma coisa no futebol? Que é meio embaçado que os caras fazem assim na arquibancada, né? Tipo, você já viu alguns mosaicos aqui e tudo mais. Ano passado, certeza, você já deve ter visto alguma coisa daquela campanha que o Fortaleza estava subindo para a Série A. Viu a torcida fazendo aquelas festas bonitas, mosaico, frase lá dentro do Castelão. Então, os caras são meio foda, né? É até difícil de falar porque não é só um ponto positivo, uma coisa a se pontuar. É muito pelo contrário, como você falou. É a intensidade do torcedor durante todos os jogos do Fortaleza, é a maneira como eles comparecem e apoiam o tempo todo, independente do resultado. Eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha visto no futebol e é uma coisa que é de uma beleza assim extraordinária. Acho que, como eu falei, eu sou da capital de São Paulo, né? E lá a gente tem os quatro grandes da capital e por mais que Corinthians e Flamengo é considerado aí o time de maior torcida, mas eu creio que o que a torcida do Fortaleza faz aqui é uma coisa assim nunca vista em lugar algum. Não deve para ninguém, muito pelo contrário. Foi o que eu falei, não é só a quantidade de torcedor e o quanto eles gritam numa partida, né? Os detalhes realmente de uma torcida que faz a diferença, que apoia, que, como eu falei, sempre surpreende com cantos novos, com bandeiras, com mosaicos, com LED, com celulares, enfim, muitas opções e como eu falei, quem está ali dentro do estádio chega assim a arrepiar assim, quando você está ali cantando o hino e começa tudo a acontecer assim sem você esperar, já esperando algo, porque a gente sabe que eles sempre fazem o show à parte deles, né? E como 12º jogador, eles estão de parabéns. Eu acho que, como eu falei, é uma força que eu desconhecia assim, dentro do futebol, vim conhecer aqui no Fortaleza. E é legal demais fazer parte de um torcedor dessa intensidade, dessa magnitude que consegue transmitir para a gente o que o torcedor daqui transmite. E antes da gente gravar também, você falou que alguns torcedores às vezes te mandam mensagens e tudo mais. Eles, depois que eles conhecerem de fato quem é o Felipe Alves, tem esse carinho mesmo assim por você? A galera manda mensagem, dá uma elogiada assim, fala do estilo de jogo, fala do Felipe Alves, assim. Como é o tratamento do torcedor? Hoje em dia é um pouco mais nessa linha, assim, de agradecimento, de, legal que você está fazendo pelo Fortaleza, pelo clube, agradecer no empenho, sabe? Isso é muito gratificante, eu fico muito feliz com isso.
Mas quando eu cheguei era um pouco diferente, né? Porque, como eu falei, as pessoas não estavam acostumadas com o meu estilo de jogo, né? E então, assim, não que eles agiam por maldade, mas assim, né? Tipo, pô, você vai matar a gente do coração, cuidado com isso aí, não fica tão fora do gol assim, sabe? Coisas de torcedor mesmo, de sentimento, de você ver que a pessoa tá preocupada com o time, com o que você tá fazendo. São cobranças diferentes, mas que a gente sabe que o final desse ponto de vista, tanto do torcedor quanto da gente que joga, é sempre em querer o melhor pro Fortaleza, que é o nosso intuito e é o intuito do torcedor também. E por ser uma coisa nova, né, que eu passei a fazer aqui, que a maioria das pessoas não conheciam, que é esse jeito um pouco mais ousado de jogar. Hoje em dia, foi como eu falei, é um carinho muito legal de todos, até mesmo do pessoal do torcedor do Ceará. Eu recebo muita mensagem assim, elogiando o trabalho, né? Legal. E como eu falei, a gente tem o clássico aqui, eu acho que é bacana a maneira como a gente duela, né? Por ser esse clássico rei mesmo, uma coisa de parar a Fortaleza. A gente tem a rivalidade, tem aquele não querer perder nunca, mas a gente sabe que por trás do jogo de futebol existem pessoas, seres humanos, famílias, né? Então a gente tem um respeito muito grande. Eu, individualmente falando, tenho um respeito muito grande por todos. Jamais vou faltar com respeito com nenhuma equipe, com nenhum tipo de jogador, independente da situação que aconteça dentro de campo. Respeito muito, defendo muito o time que eu tô. E enfim, tenho o meu jeitão meio sério, meio na minha, assim, que às vezes as pessoas questionam um pouco isso, né? Porque você é tão frio, porque você é tão calmo. Mas é a maneira como eu consigo ver e perceber as coisas. Então eu fico muito feliz por poder ter essa maturidade de reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é ruim, reconhecer a potência que é, né, Ceará e Fortaleza, que um dia você vai ganhar, outro dia você vai perder, mas que o respeito prevaleça e, como eu falei, que a gente possa fazer sempre grandes espetáculos como foi todos os nossos duelos, desde o começo do ano até hoje. Me diz um negócio, que canto que você gosta daqui? Seja da casa, do condomínio, você gosta de que canto? Cara, eu gosto do canto que meus moleques estão correndo pra cima e pra baixo. Embora aqui tenha escada, tudo, eu acho que onde eles estão por perto, eles contagiam, eles tocam o terror e isso é bom demais, porque eu também sou um pouco inquieto, assim, então eu gosto eu gosto de estar correndo atrás deles, de estar brincando. Como eu falei, cada dia é um aprendizado novo, né? Eles aprendem muita coisa rápido, né? Estão começando a falar agora também, já sobem tudo quanto é canto. Se deixar eles sozinhos com o sofá, eles dão piruleta lá pra trás e caem. Tem até os colchões que a gente deixa aqui por conta deles, porque a gente sabe que cada dia eles aprendem algo novo, é cambalhota, é subir escada, então é uma atenção assim acima da média que a gente tem que ter, porque qualquer cuidado é pouco com criança, né? Então bora terminar com eles essa entrevista aqui? Vamos sim, lá? Bora lá. Opa, que foi, garotão? Falei. Você quer aparecer? Você quer falar lá na câmera? Faz também, dá um tchau, dá um tchau. Já tá encerrando, dá um tchau assim, ó. Tchau, dá tchau. Dá tchau, Tuti. Que foi, Tuti? Que foi? Peraí, vem aqui pro tio. Vai pro tio, então. Vem aqui pro tio. Isso aí, ó. Olha lá. Ele vai pro outro lado. Pronto. Felipe, obrigado por receber a gente aqui na sua Imagina, casa, cara. a gente que agradece. Foi um prazerzaço conversar com você. Opa, quer ir pra mamãe? Quer ir pra mamãe? Ó, vou chamar a mamãe lá pra você, tá? Você entregar, sei lá pra mamãe. Ó, mamãe, vem mamãe. Cara, brigadão por ter recebido a gente aqui. Imagina, eu que agradeço. Ver o que você tá fazendo pelo Fortaleza, como você tá atuando aqui pelo Fortaleza. Pro torcedor conhecer um pouquinho mais de você, né, cara? Ela tem intimidade aqui com o Davi, com o Arthur. Só te agradecer por estar recebendo a gente aqui, por ter dado a oportunidade para o torcedor de conhecer mais um pouquinho, tá bom? Imagina, eu que agradeço, fico feliz aí por poder compartilhar um pouco mais da minha vida, porque, como eu falei, sou um cara meio offline aí nas redes sociais e as pessoas às vezes me cobram um pouco disso também, de querer saber um pouco mais da minha vida. E é sempre bom poder estar compartilhando com vocês aí, não só um pouco do meu trabalho, mas da minha vida particular também. Então, sejam bem-vindos sempre que for preciso. Irmão, obrigado. Imagina, mano, eu que agradeço. Para você. Tamo junto. Deus te abaue, que você continue aí no Fortaleza por mais alguns anos, tá? Que a torcida tá querendo, que eu tô sabendo, viu? Bate na mão do papai. Bate na mão do papai. Yes. Yes, com o papai. Dá e tchau. É isso aí. Pode dar um tchau, assim. Tchau. Tchau lá pra câmera, ó. O papai já tá dando, tu também. Dá um tchau. Dá um tchau também. Manda um beijo. Manda um beijo pro pessoal. Isso aí sim, beijo. garotão. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Água mineral límpida, equilibrada naturalmente.